Chegou a hora aqui dentro do nosso estudo da acústica, de a gente falar sobre eco e reverberação, que são dois efeitos dentro das ondas sonoras que a gente tem bastante familiaridade, né? Acho que todo mundo já se divertiu alguma vez com o eco. E com a reverberação, talvez tu não conheça a reverberação pelo nome, mas quem está habituado a cantar no chuveiro, quem é cantor de chuveiro, com certeza já se divertiu com a reverberação. É a reverberação que está por trás, é o efeito que está por trás que nos faz parecer bons cantores dentro do chuveiro. Parece que a gente canta melhor quando está no chuveiro, tá? E o efeito por trás disso é a reverberação. E a gente precisa começar entendendo que o fenômeno ondulatório por trás desses dois efeitos, do eco e da reverberação, é a reflexão do som. Lembrando que reflexão, independentemente do tipo de onda, se é onda sonora, se é luz, se é onda numa corda, reflexão é o fenômeno ondulatório que ocorre quando a onda está se propagando num determinado meio, encontra um obstáculo, bate nesse obstáculo e retorna pelo meio de origem. Ou seja, ela bate e volta, ela segue no meio original. Então, o eco e a reverberação acontece devido à reflexão do som. E como acontecem esses fenômenos? Vamos começar pelo eco, vamos começar falando do eco, tá? Imagina que aqui na minha frente tem uma parede, tá? No desenho está fora de escala, tá? Então essa distância está fora de escala no desenho e o tempo de representação também está fora de escala. Eu vou deixar tudo mais lento, eu vou deixar o tempo mais lento para ficar mais fácil da gente entender. Por que a gente escuta o eco? Eu tenho a parede que vai ser o meu obstáculo que vai refletir o som. Então eu falo aqui, digamos, oi. O que eu ouço quando eu falo oi? Eu ouço o som que viaja direto para o meu ouvido. Esse é o primeiro oi que eu vou escutar. E outra parte da onda sonora vai em direção à parede, vai em direção ao obstáculo, vai refletir nesse obstáculo e vai retornar para o meu ouvido. Então ele vai chegar depois do primeiro som, depois do primeiro oi. O segundo som, o segundo oi que eu escuto é o eco. O oi é a onda sonora, é a percepção sonora que eu escuto, porque uma parte da onda sonora que eu produzi ao falar oi, ela viajou até o obstáculo, refletiu nesse obstáculo e retornou para o meu ouvido. Eu escutei esse som, depois de escutar o som original que viajou direto para o meu ouvido. Por isso que eu falo oi e escuto de novo oi. Entendido? Agora, por que eu não escuto eco em todas as situações do meu dia a dia? Na verdade, é bem mais comum eu não escutar o eco do que escutar eco. O que acontece, o que explica por que eu não... Por exemplo, nesse estúdio aqui, eu tô falando, tá cheio de parede na volta do estúdio, tá? Por que não tá dando eco na gravação? Porque o que acontece é que o nosso ouvido tem memória. Como assim o ouvido tem memória, tá? É mais ou menos parecido com o que acontece com o olho. Sabe quando tu olha para uma lâmpada há muito tempo, tá? E aí tu fecha o olho e parece que a imagem da lâmpada ainda tá lá, né? Isso é a memória visual. O nosso ouvido também tem uma certa memória auditiva. O que acontece é que o nosso ouvido não consegue separar dois sons idênticos, e o eco é um som idêntico ao original produzido. O nosso ouvido não consegue separar dois sons idênticos se eles estiverem separados por um tempo menor do que 0,1 segundos. Como assim? Vamos entender isso, o que quer dizer isso. Então, voltando ao exemplo que tinha uma parede aqui na minha frente, tinha um obstáculo onde ia acontecer, onde a onda ia refletir e ia dar eco. O que acontece? Eu falo o oi. Essa onda viaja e chega no meu ouvido. A segunda onda vai em direção à parede, vai refletir. E se ela chegar no meu ouvido num tempo menor do que 0,1 segundos depois do que chegou o primeiro som, se esse tempo de chegada entre uma e outra, esse tempo de separação entre as duas, for menor do que 0,1 segundos, o meu ouvido não vai conseguir separar isso como sendo dois sons diferentes. Ele vai botar uma coisa em cima da outra e vai interpretar como um som só. Então eu vou escutar, né? Eu vou escutar como um som só, eu vou escutar um em cima do outro e eu não vou perceber essa separação que produz o eco. Eu entendo, o meu cérebro é capaz de entender o eco quando eu falo oi, a onda viaja e a segunda onda leva mais do que 0,1 segundos para ir e voltar. Então o tempo entre as duas, o tempo entre
a onda que viaja direto para o meu ouvido e a onda que vai lá, reflete e volta para o meu ouvido, se esse tempo for igual ou maior do que 0,1 segundos, aí sim eu vou ser capaz de perceber o eco. Aí sim o meu ouvido vai ser capaz de separar esses dois sons e eu vou escutar o primeiro som e depois o segundo. Se esse tempo de ida e volta da onda refletida for menor do que 0,1 segundos, o meu ouvido vai colocar tudo como um som só e eu não vou separar os dois sons. Como tipicamente no dia a dia eu tô nesses ambientes em que o tempo de ida e volta é menor do que 0,1 segundos, em geral a gente não percebe eco. Quando é que a gente consegue perceber o eco? Quando a gente está num local mais amplo, correto? Quando os obstáculos estão mais distantes de nós, e aí sim eu consigo perceber o eco, porque daí sim vai ter uma distância grande o suficiente para produzir esse tempo mínimo de separação entre os dois sons. E qual é essa distância mínima que eu devo estar de um obstáculo para conseguir perceber o eco? Isso é uma conta que a gente pode fazer muito simples. Se a gente considerar o valor padrão da velocidade do som, como aquele que a gente já conhece, 340 metros por segundo, então vamos imaginar o seguinte: eu estou aqui e eu quero saber a que distância mínima deve estar a parede de mim para eu conseguir perceber o eco, ok? Vamos supor que o primeiro som chega e a partir da chegada do primeiro som eu vou contar o tempo para o som refletido ir e voltar. Esse tempo tem que ser de no mínimo 0,1 segundos. Como eu sei que a onda sonora viaja a 340 metros por segundo, para calcular a distância é só fazer distância igual a velocidade vezes tempo. A velocidade é 340 metros por segundo, o tempo é 0,1 segundos, e isso vai dar uma distância percorrida pelo som de 34 metros. Então o som precisa percorrer no mínimo 34 metros para produzir esse tempo de 0,1 segundo de separação. Mas atenção, cuidado que eu não tenho que botar a parede a no mínimo 34 metros. 34 metros é a distância total percorrida pela onda sonora refletida. É 34 na ida e na volta, então a parede tem que estar a no mínimo 17 metros de distância. Porque daí o som percorre 17 na ida, percorre 17 metros na volta, e com isso, no total, ele percorre 34 metros e eu consigo produzir esse tempo mínimo de 0,1 segundos de separação entre os dois sons. Então, tipicamente, em geral, eu tenho que botar os obstáculos a no mínimo 17 metros de distância para conseguir produzir uma reflexão do som que produza o efeito do eco. Como aqui as paredes do estúdio estão a bem menos do que 17 metros de distância, eu não consigo perceber eco, porque o tempo de ida e volta acaba sendo menor do que 0,1 segundos e meu ouvido não consegue separar os dois sons, eu não consigo perceber o eco. E a reverberação? Como e por que ela acontece? A explicação é muito parecida com a do eco. O fenômeno ondulatório por trás da reverberação, como eu já falei antes, também é a reflexão do som, mas na reverberação, os obstáculos que produzem a reflexão estão a menos de 17 metros, como por exemplo no box lá dentro do chuveiro. Dentro do chuveiro não, né? Dentro do box, a gente não fica dentro do chuveiro. No box, quando a gente toma banho, as paredes estão bem próximas, bem menos do que 17 metros. Então vamos colocar aí no desenho as paredes mais próximas em relação à situação anterior. O que vai acontecer? Quando eu cantar, o som vai refletir várias vezes entre uma parede e outra, ok? Então vão acontecer várias reflexões e esse som, essa onda sonora, vai permanecer mais tempo nesse ambiente. Ela não vai se dissipar, ela não vai embora, ela vai bater e vai permanecer mais tempo nesse ambiente e nas várias reflexões ela vai passar várias vezes pelo meu ouvido. Acontece que nessas passagens pelo meu ouvido, o intervalo de tempo entre uma passagem e outra é menor do que 0,1 segundos. Por quê? Porque os obstáculos estão a menos de 17 metros. E o que acontece nessa situação? O meu ouvido não consegue separar esses dois sons. Ele não vai entender isso como sendo sons diferentes. Ele vai colocar isso como sendo um som só. Mas como são várias passagens desse trem sonoro, desse pulso sonoro pelo meu ouvido, são várias passagens, eu vou escutar esse som várias vezes, só que em vez de escutar várias vezes separados,
porque o tempo é menor do que 0,1 segundos, eu vou perceber isso como um som mais alongado. Parece que o som permanece mais tempo, a percepção sonora dura mais. Então isso amplifica a potência da minha voz e parece que eu sou um bom cantor. Por quê? Porque eu canto a música, tá? E eu vou poupar de vocês, eu não vou cantar, eu prometo. Eu canto a música, então eu escuto a minha voz original, tá? Complementada, ajudada por esse som que está refletindo várias vezes, que o meu cérebro não consegue separar. Então ele interpreta isso como um complemento do som. O som permanece mais tempo na minha percepção, porque ele permanece mais tempo no ambiente. Quando eu saio do chuveiro, né, quando eu canto num ambiente normal, esse complemento não acontece. Ah tá, mas só um pouquinho. Se eu cantar no quarto, por exemplo, as paredes estão a menos 17 metros, em geral, né? Por que eu não percebo tanta reverberação num ambiente normal? Porque se eu cantar na sala, se eu cantar na cozinha, eu não vou perceber tanta reverberação quanto é no box lá tomando banho. O que acontece é que os materiais que estão no ambiente, os móveis, a cama, o sofá, o armário, até mesmo as pessoas, elas absorvem a onda sonora. E nessa absorção eu perco intensidade e eu não consigo perceber a reverberação tão forte. É muito comum a gente perceber reverberação quando a gente entra numa sala vazia, entra num apartamento vazio. Tu vai te mudar para o apartamento, ou tu tá indo visitar o apartamento, se tu quer morar lá, ou tu tá indo embora, tá deixando o apartamento, tu entra pela última vez, não tem mais nenhum móvel lá, tá? Não tem mais sofá, não tem mais tapete, não tem mais cortina, são tudo coisas que absorvem a intensidade sonora. E aí nesse caso eu vou perceber reverberação. Eu vou bater palma, por exemplo, lá dentro, e eu vou perceber essa palma esticada. Parece que ela fica mais... Parece não, de fato o som fica mais tempo nesse ambiente, não tem nada para absorver. E eu vou perceber esse som mais alongado, como é no box do chuveiro. No box não tem outros materiais para absorver a intensidade sonora, tem só as paredes, o chuveiro e eventualmente a água. Então tem menos absorção da intensidade sonora e por isso dentro do box eu consigo perceber mais a reverberação, ou então em ambientes vazios, tá? Eu consigo perceber mais a reverberação. Por isso também que em estúdio musical, eles forram o estúdio com aquelas espumas, porque a espuma absorve a intensidade sonora. Ela evita a reverberação, que não é boa para a captação da música, e também, ao absorver a intensidade sonora, ela evita que o som vá para fora e atrapalhe quem estiver lá fora. Tá? Então, o motivo da reverberação é esse, é o intervalo de tempo entre o som refletido ser menor do que 0,1 segundos, e isso explica por quê. Todo mundo, até os piores cantores, quando cantam no banho, se sentem excelentes cantores, e aí quando vai cantar num ambiente normal, vê que a sua voz não é tão boa assim, ok? Então, pessoal, sobre eco e reverberação, efeitos produzidos pelo fenômeno da reflexão do som, era isso, a gente se vê na próxima aula. Fui nessa, falou!